Olê, 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 olê. O Bugre sempre joga pra vencer. Olê, 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 olê. O Bugre não cai pra Série C. Olê, 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 olê. O Bugre sempre joga pra vencer. Olê, 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 olê. O Bugre não cai pra Série C. Olê, 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 olê. O Bugre sempre joga pra vencer. Olê, 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 olê. O Bugre não vai cair pra Série C. Olê, olê. Que vitória, rapaziada. Vamos, vamos, meu Bugre. Vamos chegando. É. A noite maravilhosa, vitória maravilhosa, concorrente direto, a luta não para. O Guarani é gigante, como tá dizendo aqui, ó, o Alceu Júnior pelo mundo. Um abraço aí também pro Edgar Góes 09, diretamente da Espanha. Vamos Bugre, vamos Bugrão. J. Vitor 019. Toca no Yuri que é gol. É. Bora Yuri! Bora filho do Yuri! Bora Yuri! Vamos chegando, família, chamando aí os amigos para poder acompanhar essa live. Vinícius TFI, vamos! Sobreira 13, Austrália Guarani. Yuri joga mais que canguru pereta. Ah, que da hora. Bru Lopes aqui na audiência também, ó. Renan Marcos 07. Bora, Bill! Bora, Yuri! Bora, Guarani! Bora, filho do Isaac! Daniel Stefanuto toca no Yuri que é gol. Nem precisa tocar no Yuri, o Yuri mesmo já rouba a bola, dá assistência, faz gol de cabeça. Porra, mano, o cara é sensacional, velho. Que contratação, velho. Que contratação. Yuri, porra, velho. É o que a gente tá precisando, né, mano? O homem gol, né? O amigo do gol. Yuri é amigo do gol, cara. A gente tá precisando de gente amigo do gol, né? O Guarani criava tantas jogadas, né, durante o campeonato aí, mas não conseguia concluir bem. Porra, quantas partidas aí a gente deixou de vencer porque não tinha um matador nato, cara? Porra, mano. Um cara, mano, já fez toda a diferença. E olha que o Gênison, cara, também é matador, velho. É porque ele teve a infelicidade de se machucar logo com dois jogos, né, cara? Na primeira partida lá contra o Criciúma, deu aquele passe espetacular pro Madison, abriu o placar, mas aí foi anulado o gol, né? E na rodada seguinte ele marcou o gol da vitória contra o Náutico, mano. Mas, pô, se tivesse jogando Yuri e Gênison, mano, não tinha pra ninguém. Não tinha pra ninguém esse ataque, hein? Ah, ó, Gustavo Denofrio, não me acorda. Tô ningueira. Yuri é matador. Bruno 01 Sander, próxima vítima CSA. Heitor Doces, boné da sorte. Quarto jogo, hein, mano? Quarto jogo desse boné aqui, ó. 4 vitórias. Cara, infelizmente eu não consegui ir no jogo, porque, mano, eu moro na Grande São Paulo, 9h30 da noite, inviável pra mim, né? E, puta, mano, fiquei preocupado, hein? Pô, não vou no jogo hoje, fui nos últimos 3 jogos no brinco com o boné, ganhou os 3. Caralho, eu não vou, mas o Sérgio Berretini, que sempre teve comigo também nos 3 jogos, foi no jogo de hoje, foi com o boné e ganhamos. Tamo aí invicto aí, 4 jogos, 4 vitórias. Fábio Caperucci, é o tanque, não tem jeito, não tem jeito, já era, já era. Quem mais aqui? Bru Lopes, Matheus Monte Alto, o boné tá com 100% de aproveitamento, tá com 100%, velho. 4 vitórias, caralho. Bea Bernardo 8. Heitor Doces, mais uma vitória depois do lançamento. Vitor Coche. Alan Victor, um forte abraço aí pra você, meu querido.
Você faz falta, hein, mano? Vinícius TFI. Se o Giovani tivesse hoje, pode anotar que seriam uns 4. Então, olha só. O que aconteceu nessa partida aqui contra o Novo Horizontino? Quebra de tabu, né? Mano, desde novembro no ano passado o Guarani conseguia engatar 2 vitórias, velho. Caraca, velho, quase um ano, mano, que o Guarani conseguia ganhar 2. E todas as partidas que o Guarani ganhou, o Giovanni Augusto estava em campo. E o Giovanni Augusto suspenso hoje. O Guarani conseguiu se comportar bem, né? O Guarani passou alguns sufocos, assim, sufoco não, né? Levou alguns sustos do Novo Horizontino, mas, pô, controlou bem a partida. É um time que estava bem atento, trocando bem os passes, meio de campo ali seguro. Bruno José pela direita, né? Jogando em velocidade. Isaac também jogando ali pela esquerda. Aí já no segundo tempo o Richard jogou mais na posição que o Isaac estava jogando, né? De ponta. Para poder dar uma cobertura ali pro Jamerson também, né? Aí o Isaac foi pro meio. Bom, mas pô, o time se comportou bem hoje, mano. Mesmo com o desfalque do Giovanni Augusto, se comportou bem. Ó, o Léo Nicoletti, Yuri e Jamerson, melhores contratações. Renan Marcos 07. Foda é perder o Yuri pra seleção. Aí é foda. E Tite. Cara, como tá no final aí das convocações, fica tranquilo que a panelinha do Tite já tá fechada já. Porque Yuri, mano, joga mais que Firmino, joga mais que Gabriel Barbosa, joga mais que Gabriel Jesus. Tem pra ninguém, velho. Tem pra ninguém. O tanque é matador. Toningueira, os gols que o Break perdeu, ele fazia tudo no primeiro turno. Concordo, né? O Yuri não perde oportunidade, cara. Ele não perde. Ele tem um aproveitamento muito bom, cara. Tem um aproveitamento muito bom. Ele consegue, cara, finalizar bem, mano. Finalizar bem. O cara tem faro de gol, velho. Contratação assim, a dedo, velho. Muito bem feita, né? Capivariano. O cara tava no Capivariano, né? Que mais aqui? Jamerson sempre um monstro. Opinião aqui do The Angeles. O pessoal vai entrando aqui, ó. Ana Karine, só mais 3. Walter Souza, meu amigo. Eu estava dando aula e dei um grito da hora do gol. E ninguém entendendo nada, né? Vintinho Matheus aqui, ó. Felicidade é o que define a noite de hoje. Pô, rapaziada, ganhamos aí de um concorrente direto, né? Sequência do Guarani, só concorrente direto, né? Pegamos aí o Operário, agora pegamos o Novo Horizontino, e daqui a 10 dias vai jogar contra o CSA, concorrente direto. O CSA ainda vai jogar na rodada. A nossa classificação agora tá... O Guarani tá em 15º com 35 pontos em 31 jogos. Mesma pontuação da Chapecoense, que tem um jogo a menos. Mas o saldo da Chapecoense é -1 e o do Guarani é -7. Né? Então, vamos torcer aí pra Chapecoense perder o clássico de Santa Catarina contra o Criciúma. Como eu disse aí no vídeo aí que eu postei no YouTube sobre a rodada, cara, a gente vai ter uma semana longa aí, né, para poder esperar o Guarani jogar, mas vai ter uma semana longa pra gente poder acompanhar os adversários, né? Amanhã não tem jogo interessante pro Guarani, amanhã é Cruzeiro e Vasco. Eu digo nessa quarta-feira, né? Já viramos a noite aí. Já viramos mais de meia-noite. Quinta-feira tem Vila Nova e CRB. Torcer pro CRB. Sexta tem Náutico e Sampaio.
Sampaio. Sábado tem Ituano e Brusque, torcer pro Ituano. Sábado também tem Bahia e Operário, torcer pro Bahia. Domingo, Criciúma e Chapecoense, torcer pro Criciúma. E segunda-feira que a gente vai saber como que vai jogar o nosso próximo adversário, que é o CSA. CSA e Tombense. Então, cara, da mesma forma que a rodada passada foi favorável pro Guarani, com a vitória do Guarani, e a gente começando bem essa rodada, ganhando. Olha, todos esses confrontos aqui contra adversário direto na luta contra o rebaixamento é bem provável de dar muito bom pra gente também, viu? Ó, são jogos assim difíceis, né, pros nossos adversários, pra gente poder ficar aí mais sossegado, né? Seria muito interessante aí. Ó, o Vila Nova tá em 16º com 34, né? Se eles empatarem, não passa a gente, mas se ganhar, aí ultrapassa. E se o CSA ganhar, iguala a pontuação do Guarani, mas fica atrás por um número de vitória a menos, né? Então, esses são os mais importantes, Vila Nova e CSA. Apesar que tá tudo embolado aqui, mano. Vila Nova 34, CSA 32, Brusque 31, Operário 30. Cara, a gente vai ter uma semana longa aí para poder acompanhar os nossos adversários. Hack Carvalho 87, boa noite, nação bugrina, soma mais 3. Léo Nicoletti, Yuri tirou a chuteira para subir no escudo, tem que respeitar. Que coisa bonita, hein? Olha, eu nunca tinha visto isso em lugar nenhum, cara. Né? O São Paulo que tem o símbolo lá, né, no meio do campo também. Muitas vezes os jogadores subiram no escudo para poder comemorar, mas o cara, velho, tirar a chuteira para comemorar em cima do escudo. Não é nenhuma falta de respeito comemorar gol em cima do escudo. Mas o cara é de uma inteligência, mano, que, olha, parabéns, Yuri. Você conquistou a torcida do Guarani, velho. Não só pelos gols, mas por essa atitude também. Isso demonstra muito o respeito que você tem pela nossa camisa, né? Yuri, que foi revelado pela Chita, né? E hoje, cara, é coração alviverde, velho. Toningueira, Rodrigo Andrade e Edson Carioca, dois irresponsáveis na frente da área com displicência. Ó. Eita. Everton Lourenço, boa. Ah, o Edson Carioca, velho, sempre vai entrar, né, velho? O Edson Carioca sempre vai entrar. E, infelizmente, os últimos jogos aí ele não tem somado, né? Rodrigo Andrade, ele é meio estabanado, né? Mas eu gosto do Rodrigo Andrade, eu acho ele um jogador bem esforçado. Mas quando ele passa do limite aí, dá umas mancadas mesmo, né? O que mais aqui? Deixa eu ver aqui se tem mais comentários aqui. João Marque, Vilela sempre horrível. Eric Grigolon, Yuri é monstro, faz tempo que não temos um matador. Sem falar, hein, do Jamerson. Bru Lopes, comemoração do Yuri foi massa mesmo, tem que respeitar. Gui Sancho, agora é trazer pelo menos um ponto de Maceió pro CSA não passar a gente. Exatamente, isso é super importante, né? Se o CSA ganhar da Tombense, vai ficar empatado com o Guarani, a mesma pontuação. E aí a diferença vai ser o quê? Uma vitória a mais do Guarani. Para eles, empate não é interessante. Então os caras vão vir com tudo para poder ganhar do Guarani. Cara, esse jogo aí do CSA, torcer muito pro CSA perder, cara. E ter uns 3 expulsos lá, suspenso, para vir bem fragilizado contra o Guarani. Porque não vai ser fácil não, vai ser uma final de campeonato. E espera que o estádio lá, Rei Pelé, lá vai ficar lotado, velho. Pressão do início ao fim. O que mais aqui? A galera tá entrando, ó. Gui Moreno. Aí já tá se iludindo, hein? Dá pra subir ainda. Cara, a nossa campanha é de acesso, velho. Assim, saiu da zona de rebaixamento, cara.
A gente tá conseguindo um acesso, velho. A gente passou 23 rodadas seguidas na zona de rebaixamento. Então, a gente escapou na rodada passada, permanecemos fora da zona de rebaixamento nessa rodada. Precisamos aí de mais 2 vitórias em casa. E mais um pontinho, né? Pra gente poder ficar tranquilão, né? Que mais aqui? Ó, o Gui Alameda Pet, estou rouco, boa noite. Quem que não está rouco aí? Cauê Santa Rosa, meu amigo, 10 dias pro próximo jogo, que é praticamente decisão. Vai demorar muito pra chegar, né? Putz, cara, isso que é ruim, né? Se pudesse, eu queria ter jogo assim, ó. Domingo, quarta. Sábado, quarta. Né? Sábado, quinta. Porra, mano. Agora esperar aí 10 dias é muito sofrimento. Mas pelo menos a gente vai esperar 10 dias fora da zona de rebaixamento. Mas um tempo aí de tranquilidade pro Moser, treinar bem aí a equipe, né? Retorno aí do Giovanni Augusto. Vamos ver aí se o Ivan Alvarinho também retorna. Apesar que eu tô gostando. Ó, não é minha preferência o Diogo Matheus, né? Eu sempre achei, né, do lado direito ali que o titular pra mim tinha que ser o Ludic, o segundo o Ramon e por último o Diogo Matheus. Mas essa ausência aí do Alvarinho até que tá fazendo bem, cara, porque o Alvarinho ele é zagueiro e volante, mas ele tava jogando como um lateral. E aí muitas vezes no decorrer do jogo o esquema mudava para um 3-5-2, né? Porque o Jamerson tava avançando. Só que assim, o Guarani ficava muito dependente do Jamerson, né? Do lado esquerdo. E não atacava tanto do lado direito. Com a saída do Alvarinho e a nova formação com 4 defensores, o Guarani fica com 2 opções de ataque, né? Então o Diogo Matheus ele também traz um alívio aí pro Guarani, né? Quando é questão de saída de bola, avançar pro meio de campo, para não ficar todo o peso no Jaberson, né? Então com o Alvarinho isso não tinha, né? Então é uma variação boa. Gilmar Sanches, tamo junto, meu querido. Hoje sempre Guarani. 019 Ricardinho, salve, salve, tamo junto. Gui Sancho, invasão em Itu, com certeza. Itu eu nunca fui. É um estádio que eu tenho muita vontade de conhecer. E se Deus quiser vai dar tudo certo. Vai ser um jogo de sábado. A gente vai invadir. É dia 8 de outubro, se não me engano. A torcida do Guarani sempre se faz presente lá em Itu. E nós vamos invadir Itu, cara. E vai ser um jogo assim que acho que vai garantir a nossa permanência, velho, no campeonato. Gabriel Macedo 7. Alguém tira o secador das mãos da periwada. Somos incaíveis. Quem mais aqui? Fúvio Marcon Fotografias. Valeu, Bugrão. Obrigado pela vitória. Toca no Yuri que é gol. Pessoal aqui feliz demais. Vetex. Se o time jogar todos os jogos da maneira que jogou o primeiro tempo hoje, eu creio que não vamos mais voltar para o Z4. Cara. Tendo o Yuri, não volta mais não, cara. Não volta mais não. Espero que o Yuri jogue até o final aí. Que não tome cartão, né? Mas como eu disse, né? No decorrer aqui da live, né? A gente tem o Gênesis também, né? Excelente atacante. E, cara, mano, esses 2 caras aí pro Paulistão vai dar muito bom, mano. Murilo Toledo, ganhamos, mas Vilela e Persson não dá. Não jogaram bem não, né? O Persson entrou no segundo tempo, aí não mudou muita coisa, né? E assim, cara, o segundo tempo foi o tempo para poder administrar, né? A partida, né? Não exigiu muito de quem entrou, né? Administrar, evitar algum tipo de contusão. Até o Diogo Matheus já saiu meio que. Acho que ele sentiu alguma coisa ali. O Vilela saiu super cansado. Renato Crude, é nóis, porra.
Bru Lopes tem que lotar o brinco já contra o Londrina. E o Londrina tá lutando contra. Lutando contra não. Tá lutando pra subir, então vai ser um jogo super difícil. Ó o perfil aqui, ó. Vamos nego da galera aí do Vitória. Tá lutando aí pra poder subir de divisão, né? Se Deus quiser aí, o ano que vem vai ter Guarani e Vitória. É, Guarani e Vitória sempre tem bons, bons duelos, né? Tanto em Campinas como em Salvador. Que mais aqui? Olha lá, Gabriel Macedo. Meu alfabeto só vai até o Y. Chega a dizer, irmão. É nóis. Toca no Yuri que é gol. Rapaziada, hoje é só alegria. Guarani jogou bem. Jogou pro gasto, né? Começou bem a partida, né? Tocando bem os passes. O Guarani tá tocando muito bem, né? Fazendo aí tabelinhas, né? Assim, até em um campo, um espaço curto de marcação acirrada dos caras. O Guarani tocando bem a bola, né? Sempre tem 4 jogadores ali bem posicionados. Cara, ele foi muito feliz hoje, né? Aproveitou lá a bobeada do goleiro. E. Mano, e depois. O Yuri Matador. Não tem jeito. Ao Eliel aí, ó. Forte abraço aí pra você. Boa recuperação. E. Mano. Olha. Parabéns pra você, Bugrino, que foi hoje no Brinco de Ouro. A gente teve um pouco mais de 3.000 pagantes. A gente está começando a retomar o público de 3.000, né? A gente sempre teve a média de 3.500. É um horário péssimo para assistir, né? Uma partida de futebol. Mas parabéns para você, Bugrino. E todos estão representando muito bem no Brinco de Ouro. Voltamos a fazer o Brinco de Ouro à nossa casa. Ganhamos os últimos 4 jogos. E, cara, é nesse pensamento, velho. Quando torcida e time estão unidos, não tem pra ninguém. Guarani é muito forte em casa, mano. Então, Guarani vencendo as partidas que restam em casa, empatando mais uma fora, aí é só alegria. Eu falei que faltam 2 partidas em casa, na verdade faltam 3, né? O Guarani tem que ganhar 3, que é Guarani, Guarani Londrina, Guarani CRB e Guarani Chapecoense, que é a última partida. Ó, o Cizenan, forte abraço, sempre tá junto aqui. Então, cara, ó, o Guarani precisa de mais 3 vitórias e um empate, né? 3 vitórias pra se salvar. Guarani, porque o Guarani tá com 35. Cadê aqui? 35, somando mais 9, 44, mais um empate, 45. Então, vamos ver aqui as partidas do Guarani. CSA e Guarani, importante ganhar do CSA ou empatar, não pode perder dos caras. Ganhar do Londrina. E vai engatar aqui, ó, 3 vitórias já, se Deus quiser. Ganhar do Londrina, ganhar do Ituano, Invasão e Itu. E ganhar do CRB. Porque depois, cara, tem Cruzeiro, que já vai ser campeão, que vai comemorar e que não vai querer perder no Mineirão, porque eu acho que eles não perderam nenhuma partida no Mineirão. Depois tem o Bahia, que a gente não sabe como que vai estar a situação até lá, se eles vão estar lutando ou não, para poder subir. E aí o último jogo contra a Chapecoense. Então a gente tem que definir a nossa vida aí nos próximos 4 jogos, porque os últimos 3 serão bem difíceis, hein? Então por isso que a torcida tem que se fazer presente e ir até em Itu, beleza? Hoje, ó, todo mundo teve boa atuação, Richard Rios até que jogou bem também, Isaac, Bruno José, acho que a galera em geral aí se comportou muito bem e vamos seguir aí nessa pegada, beleza?
Tamo junto, família. Para quem não assistiu esse vídeo aqui desde o início, ele será também hospedado lá no canal do YouTube. Então, se você não é inscrito no canal do YouTube, inscreva-se, curta os nossos vídeos e deixe seus comentários. Beleza? Tamo junto. Boa semana para vocês. Que depois a gente se vê contra o CSA. É nóis. Bugrão EO.